Olá, pessoal. Iniciando então a nossa segunda live aqui do Me Empresta, hoje com a Tayeli José, que daqui a pouquinho vai se conectar aqui com a gente. Então já tô entrando aqui uns minutinhos antes das 7, né? Daqui a pouquinho, assim que a Tayeli entrar, eu chamo ela pra gente conversar. Já tô vendo aqui que o pessoal já tá entrando. Oi, Karina, tudo bom? Pessoal, assim, hoje a gente vai falar sobre muitos temas legais, assim, que a gente tem conversado muito aqui no nosso Insta, que a gente tem falado muito nos nossos, no nosso feed, nos nossos stories também, e que a gente vem conversando já há muito tempo sobre a questão do direito da moda, né? Por isso a gente está trazendo a Thay, que tem muita experiência nessa área, e vai conversar com a gente sobre isso, tá? A ideia é a gente pensar um pouco e gerar o debate sobre os motivos, né, que fazem a gente consumir, né, conversar, pensar um pouco enquanto consumidores também, como a gente pode repensar os nossos hábitos de consumo, né, e qual é o nosso papel enquanto consumidores diante das marcas, né, o que a gente, enquanto consumidor, pode cobrar das marcas. E a gente também vai conversar um pouquinho sobre as mudanças que a gente acredita que são necessárias. Ó, tô vendo que a Thay já entrou aqui, em seguidinho já vou chamar ela. As mudanças que são necessárias para a gente conversar sobre. Já tô colocando a Thay aqui com a gente, para a gente conversar sobre essa questão da indústria da moda, né? Que a gente fala tanto aqui. Já foi aqui. Ó, já mandei aqui para Thay, em seguida ela já vai entrar. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, então. Oi, Thay, tudo bom? Oi, Shelly, como é que tá? Tudo Tudo bem jóia? contigo? Tudo bem, e você? Sim. Tudo certo. Já estava aqui testando, abrindo aqui, o pessoal já tá começando a entrar. E Sim. a gente está muito feliz de ter a Thay hoje aqui com a gente para falar sobre esse tema, Quero porque é um muito. tema que a gente conversa muito aqui no Me Empresta, né? Que é a questão realmente de como a gente, como consumidor, pode cobrar das marcas mais transparência e também de como as marcas podem ser mais transparentes na sua forma de produzir moda, enfim. Então, acho que vai ser muito legal esse nosso debate hoje, tá? Sim, muito obrigada E eu pelo queria, convite, por participar. eu que agradeço muito ter topado esse desafio com a gente. A Thay também está no Me Empresta, né? Uma das nossas Sim, lojas. aham. Tá desapegando lá também, Verdade. né, Thay? Sim, sim, tenho até que colocar mais alguns produtos, já que eu já andei separando. É isso aí, a gente sempre tem muita coisa, né? Quando a gente para Sim, fazer esse processo, a gente começa a perceber como a gente tem coisas que a gente não está usando, ou que de repente a gente quer passar para frente e dar uma outra história para aquelas peças, né? é verdade. Mas legal, tá? Então vou te pedir para a gente começar. Tu Claro, te vamos lá. apresentando para o pessoal poder te conhecer, né? Falar um pouquinho de ti, do teu trabalho, da tua relação com a moda sustentável. Vamos lá. Tá. Então, eu sou advogada, né? Minha formação é Direito. Eu sou pós-graduanda em Fashion Law. E atuo na advocacia e na docência, né? Hoje eu tô e também coordeno alguns grupos de trabalho, grupos de estudos na área do direito da moda. Né? Hoje eu coordeno um grupo dentro da OAB, dentro da Comissão da Mulher, um grupo de Fashion Law, que nesse grupo, a ideia do grupo é apresentar o Fashion Law como uma nova forma de atuação dentro da advocacia. Eu faço parte do projeto Moda Alegre também, no Jurídico, que é um projeto da primeira-dama de Porto Alegre, que é um projeto que visa empoderar as pessoas que estão por trás da moda também. É um projeto que ele nasce nas comunidades e agora, durante a pandemia, também já começou também o projeto Costurando Solidariedade, que faz parte do Moda Alegre, que é uma iniciativa do Moda Alegre. Então, hoje as minhas. Até fiz um resumo aqui, são alguns dos projetos, algumas das funções que eu estou inserida. Hoje, faço parte também do Justa Moda, junto com a Camille e com a Natália, que é um projeto também, uma plataforma que a gente compartilha conteúdo jurídico, falando bastante também sobre sustentabilidade, sobre transparência na moda.
né, associando o direito, a sustentabilidade e também a questão da moda, que é o que a gente gosta mais de fazer. A gente lançou um e-book na semana passada, semana retrasada, a gente lançou um e-book e quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer mais sobre o tema também, posso deixar o link. E falando um pouco sobre a minha relação com a moda sustentável, Michele, começou quando eu comecei a estudar Fashion Law, né? Acho que quem não assistiu ainda tem que assistir o documentário, que é o The True Cost. E foi esse documentário que me abriu, assim, os horizontes, que me abriu os olhos, pensando assim, meu Deus, como que eu não estava vendo isso antes, né? E também, assim, nas aulas eu dou toda a parte de princípios relacionados ao direito da moda. Então, cada vez mais eu vou me inserindo. Então, tem toda a parte de princípios de sustentabilidade, princípio da não crueldade com os animais, da dignidade da pessoa humana, não só da pessoa como consumidor, mas também do trabalhador, né? Desse trabalhador ter uma renda condizente com o trabalho e que seja uma renda que possibilite ele a ter uma vida digna, né? Então, assistindo esse documentário, logo que eu comecei os estudos, ali por 2017, eu também esqueci de mencionar, eu também tenho uma marca que é minha, que é a Thai Store, e também comecei com a marca em 2017. Então, quando eu assisti esse documentário, mudou bastante a minha visão, não só de consumidora, mas também de empreendedora, né? Eu passei a repensar também as marcas que eu revendia, passei a repensar os produtos que eu comprava, a forma como eu estava descartando, a forma como eu estava repassando. Tudo isso a gente começou a repensar. E uma coisa que a gente sempre fala é que não tem nada mais sustentável do que o que já existe. Então, entra também a questão do Me Empresta, entra também as questões das novas formas de consumo, como não só brechó, mas também aluguel de roupa. O Me Empresta é uma plataforma que já traz as duas possibilidades, né? Tu pode tanto comprar uma peça de segunda mão, como alugar essa peça. Então, eu já me interessava, assim, por o brechó já era uma coisa que eu adorava, né? Que eu adoro garimpar, eu adoro. E a impressão que eu tenho é que as peças que estão no brechó têm uma qualidade muito superior das peças que estão numa loja. Eu digo que o jeans do brechó tu não vai encontrar mais numa loja, porque é um jeans que já não se produz da mesma forma, né? Vai Os mudando. tecidos, né? A qualidade dos tecidos, a qualidade na produção das peças também, tudo isso, né? Com a industrialização, o fast fashion, né? Tudo isso foi mudando ao longo dos anos. E as peças vintage ou mais antigas, elas têm essa característica realmente, né? São peças que foram produzidas numa época em que a qualidade era muito prezada, né? Em que se fazia realmente peças de qualidade, se trabalhava com tecidos de qualidade. Nós tínhamos muito mais indústrias nacionais, né? Na área têxtil do que temos hoje. Então, por isso que nos brechós a gente encontra coisas que, tipo, às vezes, eu tenho um blazer no Me Empresta, que ele até tá no Me Empresta nas lojinhas, que era da minha avó. E ele tá na minha lojinha no Me Empresta e ele tá impecável. Então, são coisas que realmente hoje em dia não existe mais, né? É muito difícil a gente comprar. E é toda uma questão, assim, que a gente acaba se envolvendo, que pelo menos eu gosto muito de garimpar, assim. Então, eu entro para um brechó, um site, enfim, tu começa a procurar e ver o que tem. E tu constrói teu estilo em cima disso também, né? Porque para a gente ter um estilo, a gente não significa que a gente tem que estar seguindo a tendência do momento, né? O estilo a gente vai construindo ao longo da vida. Então, assim, eu não vou num brechó porque não tem nada que é tendência. Não, mas o teu estilo não precisa ter a tendência fast fashion, a tendência que tá na loja ali, né? Não depende somente disso. E justamente a tendência é uma coisa que é aquela compra que a gente muitas vezes faz por impulso e que acaba não usando depois, né? Aquela roupa que tu comprou porque era moda, porque estava baratinho, porque todo mundo tá usando, e que depois tu acaba descobrindo que não tem nada a ver contigo. E não vai usar. Então, realmente isso é uma questão de autoconhecimento. A gente conversou sobre isso com a Gabi na live da semana passada. A gente falou muito sobre essa questão do estilo e do autoconhecimento, né? A gente precisa primeiro se conhecer para saber do que a gente gosta de verdade e aí sim consumir com mais consciência, né? Mas eu queria trazer alguns números, assim, sabe? Depois, vou deixar tu terminar, depois eu vou te trazer alguns números aqui que eu andei
pesquisando, Tá, e para a ótimo. gente conversar em cima desses números aí, pensar um pouco como as indústrias podem se posicionar com relação a isso. Tá. Então, assim, sobre a pergunta sobre a minha relação com a moda sustentável, então, começou a partir desse documentário, que é um documentário que eu Uhum. posso depois indico ali, tanto eu quanto a Camille, nas aulas, a gente É sempre indica, assim, quem quer maravilhoso. começar tem que assistir, sabe? É, É um divisor de águas, assim, esse documentário. E tantos outros também que a gente pode indicar, que fala sobre descarte de roupas, sobre essa questão do fast fashion hoje. Hoje não, fast fashion já vem de algum tempo, mas da mudança que está acontecendo, né? Tipo, a gente vê grandes marcas de fast fashion abrindo falência, porque os consumidores estão repensando a forma de consumo, né? E também a gente vê na linha de fast fashion hoje uma roupa com a qualidade mais baixa, a mão de obra não é tão valorizada, não é valorizada, nada. não é valorizada, então assim, tudo vale menos, o custo é muito inferior também, mas não tem essa qualidade que a gente vê em outras formas de consumo, né? Em outras linhas de consumo, como slow fashion, como utilizar roupas de segunda mão ou aluguel de roupas também. Customizar, né? A própria customização de Customizar, peças que você tenha, que você transforma a peça, né? A gente também vai falar sobre isso aqui com a Karina na semana que vem. Então, acho que tem é várias ótimo. maneiras, né? Vários Sim. caminhos para a gente pensar em ser mais sustentável. E partindo desses caminhos aí, eu vou trazer alguns números, assim, eu acho que nós até já conhecemos esses números, tá? Provavelmente tu já conheça, mas talvez as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não têm essa familiaridade ou não assistiram ao documentário, esse que a gente está indicando, o True Cold, eu acho que talvez não tenham noção disso que a gente está falando, da dimensão que a indústria Então, da moda causa hoje no planeta, né? Então, assim, exatamente. algumas questões, né? A indústria da moda é a segunda que consome mais água e emite até 10% dos gases estufa do planeta. Esses gases, eles representam mais do que a indústria da aviação e marítima juntas. Então, para a gente começar a pensar nessa questão do impacto, né? E uma coisa assim que me chama muito a atenção é a questão do desperdício, né? E é por isso que eu lancei uma empresta, esse sempre foi meu propósito quando eu tive essa ideia. O setor da moda, ele perde cerca de 500 bilhões de dólares com descarte de roupas que são destinados a aterros e não são descartados. Então, assim, 500 bilhões de dólares são jogados fora todo ano, né? E aí, se a gente pensar, estima-se que 300 milhões de toneladas e apenas 10% disso seja reciclado. Então, assim, é muita poluição que gera, é muito desperdício. Isso prova o que a gente está falando aqui, que muitas vezes a gente compra uma roupa no fast fashion e não usa. E o fast fashion acaba produzindo muito, não vende tudo que produz, óbvio, né? Não remunera de acordo as pessoas que trabalham dentro dessa indústria, né? Hoje a gente sabe, a gente vê aí inúmeros documentários de fábricas espalhadas pelo mundo, né? O True Cost mostra bem isso. Então, assim, a gente sempre tem que pensar que por trás de uma peça muito barata, alguém está deixando de Tá ganhar. pagando. Alguém está É, pagando essa diferença que a gente não está pagando. Então, é. e a gente precisa de tanta roupa assim? A gente precisa de tantas peças ou a gente precisa de peças de qualidade? Então, realmente, é uma questão de mudança de hábito de consumo, né? Eu acho que ainda é um longo caminho, embora as pessoas já estejam tomando essa consciência, mas O muitas vezes aluguel ainda é um modelo que eu adotei ano passado e que eu assim. adorei, assim, sabe? Eu já comprava em brechó e aí eu conheci uma marca que faz aluguel de roupas aqui em Porto Alegre. Eu fui conhecer e fiz o pacote mensal. Eu acho que repliquei uns 3 meses, fui viajar e tava indo para um lugar que ia estar frio e aqui tava quente. Já aproveitei, já aluguei casaco, já aluguei tudo. Usei, não enjoei, cheguei da viagem, devolvi. Então, e outras pessoas já estão usando, enfim, essa rotatividade, porque a gente enjoa também muito rápido, né? Das coisas. Exatamente. E agora, nisso que tu falou do descarte, tem outro comentário que é muito bacana que se chama Unravel. E Uhum. ele mostra o descarte de peças, né? Principalmente da Europa,
para o Oriente. E elas recebem, essas mulheres que recebem essas peças que são descartadas, elas olham e dizem assim, será que não tem água lá? Né? Porque deve ter pouca água, né? Porque elas usam e botam fora. Será que não dá para lavar? Então, assim, a gente vê uma outra visão sobre o que a gente faz aqui, né? E às vezes a gente, não, tá velho, vou botar fora. Só que não tá velha. Tu pode usar, tu pode doar, tu pode alugar, tu pode dar uma cara nova, enfim, tu pode fazer N opções, né? Então esse documentário ele também é bem chocante, assim, porque tu vê o volume de peças que são descartadas, o volume de peças que chegam, elas desmancham todas essas roupas, transformam em fio, Ricardo, que são feitos depois cobertores e voltam para... Então, assim, tudo isso é descartado, nesse caso é reaproveitado, mas mostra, assim, como é chocante para eles verem que a gente bota fora uma peça nova, né? Que chegam a pensar que a gente não tem água para lavar as roupas. Porque então, é bem chocante, trabalhar é muito legal. E a gente fica chocado quando a gente se dá conta disso, desse desperdício, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente não se dá conta, né? E por isso que eu sei, hoje eu ainda fiz um post no Me Empresta sobre isso, assim, é importante a gente arrumar o nosso armário, né? Aquela limpeza que a gente tem que fazer todo ano, sabe? Isso é muito importante. De 6 em 6 meses, olhar o que você está usando lá. Porque aí que você começa a perceber que você não precisa de muito, né? Que você não precisa ter inúmeras peças e que com poucas peças você consegue sim ter um guarda-roupa, porque a gente acaba usando sempre as mesmas coisas, né? Um guarda-roupa inteligente, né? Várias pesquisas mostram isso, né? Que as pessoas usam cerca de 30% do que elas têm no armário, né? Então, gente, se a gente parar para pensar isso, 70% do que tá ali você não precisa, né? Então... E tem coisas que a gente olha e a gente quer usar no momento. Por isso que o Me Empresta eu adoro, assim, a ideia por isso. Tu quer usar para uma ocasião. E muitas pessoas associam o aluguel de roupa com o aluguel de roupa de festa. Não. Né? Só que não dá para fazer essa associação também. Mais. Também, mas não só, sabe? Tu pode alugar um blazer porque tu tem uma reunião, tu pode alugar um sapato porque tu tem um evento, alguma coisa assim. Que nem no meu caso, tinha uma viagem, não tava afim de separar a roupa de frio, olhar tudo, fui lá, aluguei uma roupa de frio, sabe? Então... tem que ter um novo olhar pela questão do aluguel de roupas, né? E tem muitas pessoas também que me perguntaram assim, tá, mas e... Uma pergunta bem engraçada, assim, tá, mas e não tem cheiro nessa roupa? Tem água, né? A gente lava. A gente higieniza a peça. A gente devolve essa peça higienizada. Quando você compra uma roupa teoricamente nova na loja, alguém já experimentou essa roupa, provavelmente, antes de você. E se você comprar numa loja grande de departamento, provavelmente muitas pessoas experimentaram essa roupa antes de você, né? E talvez até uma modelo tenha usado num desfile, ou enfim. Só que é óbvio, você vai comprar uma roupa e agora, mais do que nunca, com toda essa questão que a gente está vivendo, né? A higienização é mais do que necessário de qualquer coisa que você compre, não só roupa, né? E independente de você comprar ela nova ou usada, você tem que ter esse processo de higienização da peça toda vez que ela chega para você, né? É uma questão de higiene. Então, assim, realmente é uma pergunta, né, meio descabida se parar para pensar, né? Porque mesmo comprando uma roupa nova, a gente precisa lavar antes de usar, né? Mas, assim, o que me choca nisso tudo também é que tem uma questão de postura, né? Que se fala muito aí, eu acho que entra a tua área também do direito da moda, e é onde eu queria chegar um pouquinho contigo nessa conversa, que é sobre a questão das indústrias, né? As empresas que fabricam moda. Então, assim, como é que funciona isso, assim? Hoje em dia se fala muito em etiqueta transparente, né? Que, tipo, as marcas deveriam ter uma etiqueta transparente, dizendo quanto elas gastam para fazer a peça, quem fez a roupa, quanto custou a mão de obra, Isso não é lei, né? Isso é uma postura que, pelo que eu sei, não é lei. Depois você vai poder me dizer se é ou não, mas até onde eu sei não é, né? Então as marcas não fazem. Mas aí entra uma questão importante que é como as indústrias podem ser mais transparentes, né? Na tua opinião, enquanto advogada, nessas questões de mostrar realmente mostrar de onde vem a sua roupa e como é que fabrica e como é que não fabrica. E qual é o nosso papel também, enquanto consumidor? O que a gente pode cobrar das indústrias e como a gente deve cobrar das empresas, das marcas, essa postura de transparência?
Tá. Tem um mecanismo que se chama blockchain. E o blockchain, ele tem sido usado muito na moda. Não vou dizer muito, né? Por algumas empresas, né? Empresas que já têm essa visão de consciência, essa visão de transparência. Esse mecanismo, ele é como se fossem blocos, que cada processo que passa vai somando um bloco, tá? E esse bloco não vai poder se desgrudar um do outro. Então, quando chegar lá no final do processo, tu vai saber todos os blocos que foram se acumulando durante esse processo. Então, tu vai saber desde a produção do algodão, a colheita, a fabricação da peça, a tecelagem do fio, a fabricação da peça, quem foi que costurou. E todas essas etapas vão se construindo em blocos, que são chamados blockchain. Né? Esse sistema de blockchain ele é utilizado em várias indústrias, em vários ramos, e tem sido utilizado na moda. No Brasil, um dos primeiros institutos assim que tomaram a iniciativa do blockchain foi o Instituto CIA. E tem uma parceria que quem é a empresa de moda que tem interesse em aplicar esse serviço de blockchain na sua empresa, enfim, tem um instituto que se chama Instituto Alinha, que ele presta esse tipo de tecnologia e que os consumidores podem ter acesso a toda a produção. Eu acho que também é importante a gente falar em um programa de compliance para as empresas, né? Que seria um programa para... tentando não falar tanto para o direito, né? Não estou falando tô falando com o público. Compliance seria um ordenamento interno, tá? Um regramento para ter tudo legalizado dentro da empresa. Isso também ajudaria muito a empresa a passar uma postura mais transparente, mais ética, né, para o seu consumidor. Então, eu vejo esses dois mecanismos como aliados da moda, o compliance e o blockchain, né, para passar essa transparência para o consumidor. Eu vejo, e é uma tendência cada vez maior, a gente tem aí o movimento Fashion Revolution também, que traz muito essa questão da transparência e valorização de quem está por trás das roupas, né? Que o consumidor ele está cada vez mais antenado nisso e cada vez mais se preocupando em saber e valorizando cada vez mais as marcas que mostram isso. Nesse momento, valorizando ainda mais as marcas que são nacionais, as marcas que produzem aqui e que mostram de forma clara, de forma transparente a sua produção. Então, o consumidor ele tem que ver o seu poder de compra como um poder de voto, né? No momento que eu estou comprando uma peça de uma empresa, eu estou dando meu voto para essa empresa de que eu concordo com a política dela, que eu concordo com a forma como ela trata o seu funcionário, com a forma como ela trata o seu consumidor, a costureira, enfim. É o meu voto para ela, né? E se eu não compro dela, eu estou dizendo não, eu não concordo com a tua postura. Então, o consumidor ele tem que ter essa noção que o poder de compra dele também é um voto que ele dá para essa empresa. Então, se eu sei que a empresa não adota posturas corretas, se eu sei que a empresa não valoriza seus funcionários, se eu sei que a empresa não paga um salário digno para as costureiras, se essa empresa ela terceiriza, quarteiriza a produção, que ela nem sabe, né, quem foi que fez, que muitas vezes é as alegações em casos de trabalho análogo à escravidão, que de análogo não tem nada, é trabalho de escravo mesmo. Mas é que a gente terceiriza a produção, a gente nem sabe. Não sei quem que está fazendo. Não, a gente sabe que as empresas sabem quem é que está fazendo essa roupa. A gente sabe que o pessoal tem muito boliviano em São Paulo costurando dentro de container em trabalho análogo à escravidão. Não, mas não tem trabalho escravo no Brasil. Tem trabalho escravo no Brasil. Coloca na internet, principalmente em São Paulo. Vai ver a quantidade, principalmente, de pessoas de outros países que vêm para cá com promessas de trabalho e chegam aqui e se deparam com essas situações. Estão escravizadas, né? Estão escravizadas, né? E a gente precisa então, também, acho que a nossa questão, tudo que a gente falou até agora, essa questão, assim, de realmente se posicionar enquanto consumidor, né? Eu sempre falo isso, assim,
Existe um Existem maneiras de a aplicativo. gente se posicionar, né? Então, já existem muitas marcas autorais sustentáveis, já existem muitas opções, como o Me Empresta, né? O Me Empresta é digital, mas existem outras opções dos brechós físicos e tudo mais, onde você também pode Uhum. consumir peças second hand, com qualidade, como a gente estava falando, peças que vão durar muitas vezes a vida toda e vão te custar muito menos, você vai economizar, né? Aqui no Me Empresta você ainda tem a possibilidade de criar a sua própria loja e com o dinheiro que você conseguir com aquelas peças que você não está usando, comprar novas que você de fato vai usar. Então, quer dizer, É, tem N possibilidades muitas opções. de você alugar peças também, né, para não precisar comprar se você não sabe quanto tempo vai usar. Se você é uma pessoa que muda muito de estilo, você tem essa opção também, né? Então, assim, tem N opções. Então, eu acho que também aí um papel, eu sempre cobro muito, falo muito sobre isso, assim, sempre que eu posso, que a gente precisa se reeducar como consumidor. Né? Eu acho que esse momento que a gente está passando está servindo para isso também, para a gente repensar uma série de coisas, né? E para a gente repensar, inclusive, isso, a nossa forma de consumir moda. Porque todo esse momento que a gente está passando aqui, ele está servindo para a gente ver como é ruim a gente se restringir a algumas coisas. E a maneira como a indústria da moda vem trabalhando, a gente está poluindo a natureza de uma forma que daqui a alguns anos a gente vai ter consequências muito sérias e que vão representar situações até talvez mais difíceis do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa enquanto consumidor e não só no discurso, né? Eu sempre falo isso, porque as pessoas se engajam muito com o discurso da moda sustentável, mas elas precisam consumir moda sustentável e elas precisam entender que as empresas de moda sustentável, para sobreviverem, elas precisam de clientes. E esses clientes, esses consumidores que vão fazer, de fato, com que essas empresas fiquem grandes e consigam, de fato, gerar uma mudança na sociedade. Então, eu acho que entra aí essa questão de entender que uma peça, quando custa muito barato, alguém está deixando de ganhar. Entender que você não precisa ter tantas peças baratinhas, que você pode comprar uma peça que te custa um pouco mais, mas que vai ter uma qualidade melhor. Entender que se você não tem muita grana para comprar uma peça cara, você tem essas alternativas como os brechós, as peças usadas, que muitas vezes são de qualidade muito melhor do que as novas. Então, acho que E outra. tem um papel forte do consumidor aí, né, Thay? Eu concordo, assim. Tem um aplicativo, assim, falando de marcas um pouco maiores, mas depois já volto, assim, para a realidade que a gente está falando, que se chama... Ai, meu Deus. Moda... Eu vou lembrar, vou colocar aqui, tá? Mas, enfim, esse aplicativo, ele funciona como se fosse um semáforo. Você digita ali o nome da marca, não sei se tu conhece ele. Eu já ouvi falar. Eu não tenho ele, mas muita gente já me falou desse aplicativo. É bem legal. Me falhou agora, é moda alguma coisa. E se alguém estiver assistindo, comenta. É legal, é isso, né? E tu coloca o nome da marca e ele te dá ali o sinal verde, amarelo e vermelho. Se essa marca já teve alguma relação com trabalho análogo a escravo, se essa marca não teve, se essa marca tá limpa. Então, assim, ali já é um parâmetro para tu parar e pensar. Ah, tá, vou comprar dessa marca. Não, não vou comprar dessa marca, né? Não concordo. Mas a questão, assim, dessas novas formas de consumo, que eu acho que cada vez mais vai se fortalecer, é tu pensar, primeiro, eu acho que começa fazendo uma geral no que tu tem no teu guarda-roupa, né? Começa abrindo o guarda-roupa e olhando o que eu tenho, o que eu preciso, né? Eu não sei, para mim é fácil de falar porque eu sou uma pessoa desapegada de roupa. Eu não sou nem um pouco apegada. Se eu engordo e a calça não entrou, eu desapego. Eu tô dando, tô vendendo, vai para minha mãe, vai para minha irmã, se tá grande não adianta. Mas a gente vai girando, vai para as amigas, vai para a chefe, vai para colega de trabalho, enfim. Eu não tenho esse apego pelas roupas, sabe? Agora mesmo, acho que é importante também. Tem campanha da agasalho agora que está começando. A doação, né? Também, né? Já faz uma geral, já vê o que tu não tá usando e já doa, sabe? E não dói nada, sabe? Coloca ali o que tu não usou no inverno passado, tu não vai usar nesse. Né? Mas essa cor aqui, não acho que não combina, talvez eu use um dia. Não vai usar. Porque tu vai colocar e tu não vai gostar. Então, assim, desapega, sabe? Começa desapegando. Mas, claro, desapegando de uma forma correta também, né? Não vai desapegar e colocar no lixo a roupa, né? Então, assim, desapega, faz uma doação, doa
para campanha do agasalho, ou coloca numa lojinha do Me Empresta, de repente a tua peça ainda tá usável, tá uma peça em bom estado, tu pode alugar, ou se tu quer te desfazer, tu coloca a opção de vender, né? Começa por aí, assim, a questão. E a partir de então, cada vez que for adquirir uma nova peça, pensar bem se realmente eu preciso, se realmente essa empresa está correta, se não está correta. Olhar a etiqueta da roupa também é muito importante. Sabe que também tem outra questão que eu acho importante a gente falar, quando a gente fala de valorizar a indústria nacional. Tem muitas marcas nacionais que colocam a sua etiqueta em cima. Mas a etiquetinha que tá lá dentro é feito na China, é feito, sei lá eu onde. Então, assim, pegar a peça, olhar, sabe? Eu tenho feito muito isso com a questão da minha marca, né? Porque hoje eu não tenho produção própria, eu revendo marcas e eu tenho buscado revender, tenho revendido somente marcas que realmente são brasileiras e que eu sei que produzem aqui. São marcas que produzem aqui no Rio Grande do Sul, ou são marcas que produzem em Santa Catarina, que produzem em Minas Gerais também, em São Paulo. Mas, assim, buscar saber realmente quem é que está produzindo, sabe? Dar uma investigada. Então, agora, essa semana mesmo, eu tinha que fazer pedido novo e estou aqui enrolando, porque eu não estou com tempo. Eu preciso de tempo para parar e para poder fazer essa compra. Essa pesquisa é tanto do consumidor quanto do lojista, no teu caso, né? Como lojista, né? Ou a pessoa que tem uma loja multimarcas, também, né? Ela tem esse papel também de disseminar essa cultura, de comprar de marcas. A gente que tem marca, por exemplo, eu tenho marca, né? A gente já trabalha uma parte da nossa produção com resíduos da indústrias, né? De indústrias na Colorê. A gente trabalha com o conceito do patchwork, assim, então é tudo com retalhinhos e tal. Mas muitas vezes a gente faz peças maiores e tal e compra o tecido. Se a gente consegue comprar o tecido de um fornecedor nacional, é muito mais legal, porque a gente está influenciando uma indústria daqui a continuar, né? E aí entra o papel do consumidor também. Só que o que acontece? Se o meu preço vai ficar um pouquinho mais alto, porque eu comprei de uma indústria daqui, o consumidor tem que estar disposto a pagar esse preço, porque senão enquanto marca, não vou conseguir sobreviver. E aí entra essa questão da consciência, né? Que tem que ser uma consciência geral. Por que eu acho engraçado, Michele, que se esse consumidor entra numa grande loja, uma grande marca de fast fashion, vou falar nomes, entra na Zara, sim, e vê uma blusa por R$300, ele vai comprar, porque é da Zara. Né? Agora, se ele vai numa loja pequena, numa produção local e vê essa mesma peça parecida, ou enfim, custando 300 a cara, muito caro. É caro. Mas como na Zara ele paga, né? E aí entra uma coisa engraçada que a gente vê até dentro do Me Empresta. Porque qual é o nosso propósito no Me Empresta é a moda circular, né? Então a gente não tem distinção. Você pode colocar de qualquer marca ali, mesmo que seja uma Zara. Não tem problema. O importante é você colocar, porque essa peça tem que girar, ela não pode ir para o descarte. Porque ela já foi comprada, então agora a gente não tem... Ela já foi comprada, não tem mais nada sustentado que... Então a nossa ideia é colocar tudo que tiver ali, desde grandes marcas até marcas locais, autorais, enfim, tudo que já existe, que já foi produzido. E aí, esses tempos eu coloquei uma peça da Zara e tal, marquei a marca ali, coloquei que era da marca Zara, descrição da peça e tal, uma menina me mandou mensagem e tal. Ai, que legal, eu não vi que tem peça da Zara, não sei o que e tal, não sei o que. Aí eu disse, tem de algumas marcas autorais e tal também. Mas assim, aí ela começou a me perguntar o que era uma marca autoral. E eu percebi que ela não tinha essa abrangência que nós temos de que uma marca autoral, teoricamente, ela tem um valor agregado até maior do que uma grande marca, que já tem nome e que tem marketing e tal. Só que o que acontece? Como a marca autoral ela é pequenininha, ela não tem grana, a grana que uma Zara tem para investir em marketing, ela acaba, né, as pessoas não... Então, a não ser pessoas que já estudam um pouco sobre isso, que já estão no nosso convívio aqui, que já têm essa consciência... As pessoas, o consumidor em geral, muitas vezes ele não sabe que uma marca autoral tem toda uma proposta de trabalho com um penso, às vezes, muito maior em relação ao produto, até, às vezes, uma qualidade muito maior, que é produzido de uma forma mais justa. Então, tem uma série de questões
que a gente também, eu acho que disseminar essa informação é muito importante, né? E aí entra tudo que a gente está fazendo, desde essa live que a gente está fazendo hoje, o livro que você fez, né? Tudo que a gente puder fazer para realmente fazer chegar em todas as pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa, que como funciona uma marca autoral, para elas valorizarem o que é daqui. Né? Eu acho que a gente precisa fazer o consumidor entender isso. Não, é verdade. E assim, essa postura que eu tenho adotado até dá uma tranquilidade, sabe? Porque no momento que tu compra de uma marca que tu sabe o que faz, e no momento que tu sabe como é que é feita, ou como que deveria ser feita e não é, tu pega uma roupa e tu fica pensando, ai meu Deus, eu já tô assim há muito tempo, sabe? Eu pego assim, ai, pois é, mas será que eu compro? Ai, mas foi feito em tal lugar, ai, como é que será que foi feito? Sabe? Aquilo entra no teu... na tua cabeça, que aquilo se torna automático. Então, para mim, hoje, agora é final de semana, eu encontrei com a minha irmã, ela separou uma mala de roupas que ela não estava mais usando. E aí ela disse assim, tá, leva pra ti, tu usa. Eu disse, hoje eu tô vestida com tudo que era dela. Usa. Mas quando tu cansar, tu não faz nada. Tu fala comigo primeiro. Porque de repente eu já quero de volta. Tipo, um casaco de lã, esse casaco é maravilhoso, faz tantos anos que eu tenho. Quando tu enjoar, tu me avisa, sabe? Então, assim, a gente vai se trocando entre eu, entre ela, entre a minha mãe, entre as minhas amigas, colega de trabalho. Teve muita peça que eu perdi quando eu engordei. E aí agora eu consegui reduzir o peso e eu tava falando com as minhas amigas, tipo, olha aqui, aquele vestido lá, eu acho que já me serve, se não quiser tu me devolve, sabe? E aí então, o lance do aluguel, né? Que tu não precisa te desfazer da peça, mas ela também não precisa ficar parada no teu armário ali, né? Um ano, dois, sei lá, ou até você emagrecer, engordar ou querer usar a peça de novo. Então você pode ter aquela peça, ela é sua, mas você coloca ela ali no Me Empresta ou de outra forma, enfim, aluga essa peça e faz essa peça girar também, mas ganha uma grana com essa peça e depois ela ainda vai ser sua, você vai poder usá-la de novo. Eu acho que a gente tem que aprender, que eu sempre falo isso, é o acesso em detrimento da posse, né? A gente precisa ter acesso às coisas, a gente não precisa necessariamente ter as coisas pra gente, né? Tá aí o exemplo do transporte, né? Dos aplicativos de transporte, né? A gente não precisa ter um carro, né? A gente precisa... E é mais ou menos isso, as coisas... quando a gente entender isso, acho que o mundo, de um modo geral, vai ser... Eu acho que as pessoas já estão entendendo. Na moda tá acontecendo. Eu acho que mas a vai gente ter também dois movimentos, assim... Eu acho que tem dois movimentos que vão acontecer e que já tem acontecido em outros países que já estão com o isolamento mais relaxado. Que no primeiro momento é aquela loucura pela compra de algumas pessoas, né? Eu estava vendo agora, não me lembro onde é que foi, mas teve na China, que já faz algum tempo, filas e um valor enorme assim, de compras em marcas de luxo. E agora eu vi essa semana outra reportagem, mas eu olhei só passei os olhos, não acabei me fixando, mas também que abriu as lojas e as pessoas correram. Eu acho que vai ter também. Na Europa, que a Europa teoricamente tem uma consciência de consumo maior, né? Tipo, tem uma forma de consumir um pouco diferente dos Estados Unidos, enfim, da China. Mas mesmo assim, em Paris, quando reabriu também, super lotou. Foi em Paris, foi. Esse boom então aí. eu acho que vai acontecer esses dois movimentos, assim. Eu vejo que tem muita gente com vontade de comprar. Eu reabri a loja, a minha marca agora. Não foi pensando na pandemia, foi uma... Assim, tava assistindo um filme e disse, ai, que saudade que eu tenho da minha marca. Né? E não tenho tempo agora, porque acabei me dedicando a várias outras coisas e é uma vida corrida. E meu namorado disse, não, eu te ajudo, eu acho que a gente pode reativar e eu pego junto contigo. Então a gente reativou a loja e me disse pra ele, eu tô surpresa que a gente está vendendo nesse momento, né? Porque eu realmente, inicialmente, eu esperava que nem fosse vender nada. Meu pai ainda disse, mas será que é a hora de tu reabrir? Eu disse, sei lá se é a hora de reabrir, né?
vou colocar aí, eu gosto da marca, gosto disso, e se vender é lucro, se não vender, a minha marca tá ali, porque o pessoal tá lembrando que eu voltei, né? E eu sempre trabalhei muito essa questão de trazer o consumidor para a marca, sabe? Então, assim, é um momento também para as marcas também fazerem isso, né? Repensar e se organizar. Então, assim, tô tendo esse tempo de repensar, de organizar, de comprar com mais calma, de fazer tudo isso mais pensado que da outra vez. Que quando eu comecei com a loja, eu não tinha essa noção de sustentabilidade, de fornecedor, de que tem que ver quem é que fez, quem é que não fez. Então, hoje eu já tenho toda uma visão diferente. Isso é uma coisa que a gente vai construindo também, sabe? A gente não pode ser consumidor hoje, chega de comprar fast fashion, vai, sabe? Não, e outra coisa que é importante falar, os modelos de produção e os modelos de consumo, eles não brigam entre si. Então, eu posso muito bem ter uma peça do fast fashion e ter uma peça slow fashion e ter uma peça alugada no meu roupeiro. E até a própria indústria do fast fashion, a nossa ideia é que não é, tem que acabar, não é isso. Eu acho que tem que mudar processos, né? Até porque essa indústria da moda, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito a favor, eu sou formada em gestão comercial, então a minha área é vendas, então eu sou muito a favor. Eu acho que a economia tem que girar, que tem que gerar emprego, essas indústrias geram muito emprego, mas o que a gente está falando aqui? Que tem que ser de uma forma transparente, justa e que tem que continuar existindo, até porque são muitas pessoas para se vestir. Não vão ser só as marcas slow que vão abastecer toda essa demanda, né? Mas eu acho que é uma questão de realmente repensar processos, né? As indústrias vão ter que mudar a sua forma de produzir moda, a sua forma de produzir tecidos, a sua forma de descartar, né? Também. O descarto eu acho muito importante, sabe? Eu andei vendo, mas eu vi que no Brasil ainda não tem. Tem países, em Portugal é um deles, que eles têm containers nas ruas que tu pode descartar peças. E não são peças assim, eu quero doar. Não, são peças que não são mais usáveis e que tu quer descartar. E esse tecido, ele tem um descarte correto, né? Mas também vai muito da questão cultural de cada país, né? Eu não sei até que ponto isso daria certo no Brasil. Exatamente. Eu até já sugeri esse projeto aqui em Porto Alegre, mas eu não sei até que ponto isso daria certo. Né? A gente tem uma questão também que isso que tu tocou, esse ponto aí da realidade cultural de cada país, eu acho que é muito determinante, né? E de cada região, no Brasil, cada estado é um país, né? A gente tem várias realidades. Cada estado concorda. Então, assim, isso é uma questão que eu acho muito importante a gente avaliar com relação à moda também, né? E com relação até à consciência de consumo e tudo mais. Eu fui numa palestra, uma vez, eu nunca me esqueci que o menino que deu a palestra, ele falou sobre isso, ele falou assim, como é que eu vou chegar para uma menina da vila, que mora numa comunidade, numa favela, ele era do Rio de Janeiro, até ele estava falando, e como é que eu vou dizer para ela, ela ganhou o primeiro salário dela, e vou dizer para ela, não vai lá comprar 10 blusinhas de R$19, guarda esse dinheiro, ela nunca teve essa possibilidade de entrar numa loja e comprar um monte de coisa, ela quer usar aquele dinheiro que ela recebeu para... Então, assim, a gente também precisa entender que essa mudança no consumo, ela é gradativa, né? Que ela acontece primeiro numa camada da sociedade e aí vai sendo disseminada para outra camada, enfim. E que a gente tem uma realidade no nosso país que dificulta também essa questão de consumir uma peça que é mais cara, né? A pessoa, ela tem uma renda... Tem mais resistência. Ela precisa... Então, tudo isso a gente precisa pensar, porque, na verdade, são coisas, né? Eu defendo muito a bandeira... Bom, meu negócio tem esse propósito, né? Eu defendo muito a bandeira da moda consciente. Acredito que a gente pode, sim, ter menos peças e tal. Mas isso tem que ser trabalhado... É um processo. A gente precisa entender que é um processo. Não, e é um processo que tu vai alimentando, tu vai construindo isso, né? E eu acho que assistindo esses documentários já é um choque de realidade. Eu acho que para quem está assistindo assim, estou pensando, assiste. Eu sempre indico esse documentário para quem é muito consumista, sabe? Tipo, assiste esse documentário porque tu vai mudar a tua visão na hora de fazer uma compra.
sabe? E é bem isso, não é não comprar. Eu também tenho a minha marca, eu também quero vender, mas é tu comprar com consciência, né? Exatamente. Tu comprar, te preocupando. Tem marcas já, eu não me lembro agora, eu acho que a Renner ou a própria Zara, porque a Zara, depois daqueles episódios que a Zara teve envolvida, como trabalha na escravo, a Zara vem mudando o posicionamento, né? E a C&A também é uma marca que está entre as mais sustentáveis, assim, de fast fashion, tem uma, se eu não me engano, uma das lojas aqui de Porto Alegre até ganhou um selo, não tenho certeza, mas que tem, não sei qual é agora, mas tem uma dessas marcas grandes de fast fashion que tem o sistema de devolução das peças depois, tipo de descarte, de poder descartar diretamente. O Renner chegou a fazer uma campanha nesse sentido com relação ao jeans, né? De reciclar, que eles tinham um processo de reciclagem, não sei se continua, mas é uns 2 anos atrás, mais ou menos, eles fizeram. E a C&A tem um projeto mesmo dentro do Instituto, né? Se eu não me engano, que é um projeto que tem todo um viés sustentável e eles querem ir mudando. Eu acho muito importante, assim, para essas marcas que têm potencial e que têm dinheiro, que têm condição, de ter esse projeto. Eu acho esse um dos projetos, assim, mais interessantes para uma marca, sabe? Se eu pudesse hoje, dentro da Thaís Store, que é desse tamanho, eu ia dizer, olha, quando tu cansou, tu pode devolver tua peça e a gente vai dar um descarte. Sabe? Mas acontece que, por exemplo, eu não tenho como garantir que eu vou dar um descarte, até porque eu não sei nem onde eu vou descartar na minha própria cidade. Né? Então, tem muita coisa envolvida, assim, mas eu acho que essas marcas que têm potencial, que têm grana, que têm dinheiro, né, poderiam adotar essa como uma das medidas, assim, de... Com certeza. Além da transparência. Na verdade, até porque essas marcas, elas têm como trabalhar um marketing em cima disso, né? E gerar consciência nos consumidores, que eu acho que isso também é muito importante, né? Porque elas conseguem atingir muita gente, né? A gente fica aqui fazendo um trabalho de formiguinha, né? A minha ideia como empresa, por exemplo, quando eu comecei o Me Empresta, eu comecei como um clube de assinatura de roupas, né? A pessoa pagava um valor, ia lá no ponto físico, né, um valor mensal, e usava as peças e devolvia, mais ou menos como tu fez lá, que tu comentaste. Sim, como eu fiz. E aí a gente pensou, eu participei de um projeto de pré-incubação, né, com outras startups, e nesse projeto a gente desenvolveu o site, justamente para tentar tornar maior. Porque aí mais pessoas iam poder entrar ali, qualquer um ia poder entrar ali, de qualquer lugar do Brasil, ia poder criar sua loja, e essa roda ia começar a girar de uma maneira mais relevante. Então, é isso que a gente, enquanto pequeno, a gente também sempre tem que pensar em formas de tornar o nosso negócio mais visível, mais relevante, tornar essa consciência de consumo mais abrangente, né? Então, assim, dentro da nossa realidade, claro, mas assim, eu hoje tendo o site, eu já consigo atingir muito mais pessoas que queiram compartilhar do que eu conseguia só no meu ponto físico, né? Então, acho que essas são as medidas que a gente pode pensar, né? Agora, com essa questão da pandemia e tudo que aconteceu, muitas empresas estão se digitalizando, então isso também é uma dica, né, que fica para as pequenas empresas, eu acho que é o momento de pensar. E tem muito desenvolvedor de site também, que nesse momento se disponibilizou para criar sites, para fazer com valor totalmente diferenciado. Tem um amigo meu que está fazendo isso, que agora na pandemia ele é fotógrafo, então ficou um pouco parado e começou a fazer isso, que também era da área dele, de desenvolvimento de sites. Então, tem o Magazine Luiza também, criou. Então, assim, teve vários meios, né? Mas eu acho que o site realmente ele dá uma amplitude para a marca, né? Tu consegue alcançar mais pessoas e compartilhar mais. Eu acho que tudo que a gente compartilha também volta para a gente, de certa forma. Assim como conhecimento, roupa, o que seja que é compartilhado, sempre vai acabar voltando de uma forma agregada, assim, pra gente. Então, mais valorizado. Eu acho que esse é o momento das marcas também, as marcas menores, pensarem nessa questão de se reinventar, né? De pensar em novas alternativas. E isso inclui como comunicar o seu valor, né? Eu acho que as marcas autorais, elas têm um valor muito grande agregado. E elas precisam comunicar isso, né? E eu acho que agora é a hora de pensar nisso.
um momento que tu esteja vendendo menos, que, né, tu esteja mais parado. Então, é o momento de tu pensar nas estratégias, né, de tu te redesenhar. E, às vezes, esse momento vai te trazer um resultado muito positivo no futuro, né, que vai te fazer com que tu... Vai fazer com que tu reinvente o teu negócio, né? Pense em novas alternativas que, às vezes, na correria tu não consegue pensar, né? Porque depois que passar essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, também a gente vai lembrar dessas marcas e de como elas se posicionaram agora, né? Exatamente. Até eu vi um vídeo no IGTV que logo que estavam pedindo para reabrir as lojas, que estava ali no início da quarentena, e aí a participante falava, tá, tu acha que a gente vai sair no meio da quarentena e vai comprar na tua loja física? Tu acha que a gente vai sair de casa para comprar roupa, assim, no meio da quarentena? Então, assim, a gente vai lembrar, quando acabar a quarentena, que essa loja abriu durante a quarentena e queria vender. Então, assim, é mais legal, é mais bonito para a marca, né? Não agora que a gente já está nesse processo de reabertura, mas lá no início, quando a gente estava, né, fica mais legal tu mostrar o que tu está fazendo agora, durante a quarentena, o que tu está fazendo pela tua marca, pelas pessoas que trabalham contigo, como é que tu está tratando teus funcionários, como é que está o pagamento desses funcionários, se está conseguindo manter, se teve demissão, do que tu querer abrir a loja no meio de uma quarentena. Exatamente. É a questão de tu pensar, ter a consciência do momento que tu está vivendo, né? E de que pode estar sendo impactante para ti, mas está sendo impactante para muita gente, né? E para muitas pessoas mais, né? Então, assim, ter essa consciência, né? De olhar para o outro, né? Olhar não só para o teu negócio, olhar para o outro e a partir do outro construir um novo cenário, né? Eu acho que esse é o ensinamento desse momento para todos nós. E ter mais empatia, assim, né? Até tava vendo até dos influenciadores digitais, compartilhei com a Gabi até um conteúdo assim, que eu tava vendo na internet, compartilhei no meu perfil também. Que talvez as influenciadoras às vezes estão compartilhando lá foto e vídeo em casas gigantes, em parque, piscina, não sei o que nesse momento. E essa não é a realidade da maioria das pessoas. Exatamente. Né? Que tem um apartamento pequeno com 2 quartos e é da sala para a cozinha, da cozinha para a sala. Né? Então, assim, que a gente tenha mais empatia até no compartilhamento. Né? Se a gente, como pessoa, as influenciadores, como influenciadores, que também não deixam de ser marcas, tem que ter esse tipo de empatia com o seu público, por que marcas grandes também não devem ter o mesmo comportamento? Né? Acho que é um momento que, para todos esses pensamentos, você ter mais empatia com o que está passando no momento e entender o que o outro também está sentindo agora e, né, até passar essa... Adorei, Thay, nosso bate-papo aqui. Muito obrigada. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa pro pessoal, porque eu vi que bastante gente entrou aqui. Obrigada a todo mundo, um monte de gente mandando oi. Sim! E muito legal, assim, a gente, acho que esse é o sentido da gente fazer alguma coisa, né? A gente deixar um legado e conseguir, com o dia a dia do nosso negócio, ir transformando aos pouquinhos, né? Se alguém que nos ouviu aqui assistir o documentário e mudar a sua forma de pensar, já valeu a pena esse nosso papo aqui hoje, né? Eu acho que é isso, é um trabalho de formiguinha e o que eu acho que eu poderia falar é isso, assim, começa aos poucos, não precisa, né? Virei sustentável hoje, não compro mais. Não é assim que vai funcionar, é que nem fazer dieta. Não é cortando tudo que tu vai comer hoje que amanhã tu vai estar fazendo igual. Então, assim, a gente começa aos poucos, vai criando essa consciência, vai lendo, vai pesquisando essa marca, vai pensando na hora de comprar, se eu quero realmente comprar dessa marca, se eu quero dar meu voto para essa marca ou não, né? Eu acho que começa por aí, essa consciência de consumo, né? Eu ainda tenho muito que melhorar, porque eu também, né, a gente está sempre... Eu sei toda a teoria, mas às vezes na prática a gente ainda peca, né? Todos nós. Porque às vezes dá, assim, cara, né? Tu vê... Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que ir se informando. Eu acho que a questão do consumo consciente, ele vem do conhecimento. No momento que tu tem conhecimento das coisas, o conhecimento de como as peças são feitas, o conhecimento de como as pessoas são tratadas, o conhecimento de como é essa produção,
tu vai ter consciência de que tu tem que dar mais credibilidade para uma marca do que para outra, que tu tem que dar mais teu voto para uma marca do que para outra. E para as marcas agora, eu acho que é um momento bem que a gente está falando, de agregar valor. Não, claro que tem marcas que precisam vender, isso também eu falava desde o início. Tinha marcas que falavam assim, eu acho que eu não quero nem postar nada agora, porque no momento, assim, depende de cada marca. Se tu é uma marca que te preparou para esse momento, ok, dá um tempo. Se tu acha que tem que dar um tempo. Agora tem marcas que não tem caixa para dar um tempo, né? Não tem capital de giro para dar um tempo. Então, né, cada um dentro das suas possibilidades e tendo empatia com o próximo, saber o que vai compartilhar, como é que vai voltar, enfim. Eu acho que é por aí. E quem quiser... E lembrar sempre que a gente falou hoje aqui, né? Da empatia e de também não só querer vender, né? A venda, ela é uma consequência do teu relacionamento com o cliente, né? Então, gerar relacionamento com as pessoas, né? Fazer as pessoas te conhecerem teus processos, os processos da tua marca. Eu acho que isso é muito importante, né? Mostrar a tua cara, né? Ser transparente. A gente tem falado toda a live aqui sobre isso e eu acho que vale sempre falar. A gente precisa ser transparente. A gente quer saber quem está por trás. A gente quer saber quem é a minha empresa, a gente quer saber quem é a tua Store, quer saber quem é, né? Não é só uma marca, é uma pessoa, são pessoas que estão por trás. E se alguém quiser sugestão de livro, de documentário, Deixa teus contatos, teu Insta pro pessoal seguir, né? Eu já marquei hoje aqui antes, mas... Dá pra escrever aqui, será? No Justo, a gente... Nunca tentei. Não sei. No Justa Moda, a gente compartilha... Justa Moda, a gente compartilha bastante conteúdo e é meu, da Camille e da Natália. E tem o Moda com Direito, que é o Insta, que eu compartilho mais a parte do direito mesmo. Sim. Né? As questões jurídicas envolvendo. Deixei os dois índices. Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Muito legal. Lá vai ter várias dicas também para vocês se interarem mais sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Obrigadão, Tari. Te agradeço. Eu agradeço, obrigada pelo convite. Pela disponibilidade, por estar com a gente aí, por ter aceitado o desafio de desapegar no Me Empresta. E vamos juntos, né? No final de semana eu vou colocar mais, vou carregar a lojinha lá, para ela mais desapegada. Então tá bom. Um beijão, tá? Beijão pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, só para lembrar que a gente tem outra live com a Karina Brendler, tá? Na semana que vem, antes de finalizar aqui, vou deixar esse recadinho, que é na semana que vem, a próxima live com a Karina, e a gente vai falar sobre luxo sustentável e vai falar também sobre customização de peças. Então, a gente vai mostrar com o trabalho que a Karina faz, né? Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, e a gente vai... A Karina também tá com loja lá no Me Empresta, e a gente vai falar um pouquinho sobre... que moda festa também pode ser sustentável, né? Que moda luxuosa também pode ser sustentável e que existem vários caminhos também, como a customização, entre outros. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima live, tá? Que vai ser semana que vem, na terça também. E eu vou colocar depois aqui todos os cards e tal, tá bom? Um beijão e até a próxima.